Meus prezados companheiros, queridos irmãos, meus sublimes ideais, desta doutrina extraordinária que vai conduzindo-nos à libertação, na medida em que vai acendendo também nossas consciências, este farol grandioso. E nós também continuamos a rogar a Jesus que nos mantenha a todos envolvidos nas suas bênçãos, a fim de que possamos ter discernimento, compreensão para a perfeita construção da paz. Então hoje nós vamos falar desse tema, que é um tema muito importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nós queremos assim informar com mais precisão quem é esse amigo tão especial do qual todos nós falamos muito, todos falam, todas as casas religiosas falam desse amigo. E então Humberto de Campos, aliás, Emmanuel vai nos informar, né, que a comunidade angélica, a comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria ainda em ignição do planeta. Então vamos falar com outras palavras. Desde há 4 bilhões, 540 milhões de anos atrás, Jesus estava presidindo todo o fenômeno da criação da Terra. Ele, com a sua equipe de técnicos, de especialistas, que aqui vieram para organizar todo o processo, a nossa atmosfera, a nossa água, o elemento seco, para que a vida pudesse vicejar. E isso ele está à frente deste trabalho há 4 bilhões e 540 milhões de anos atrás. É ele que direciona, que organiza tudo. E será que nós poderíamos imaginar um amigo que fosse melhor do que este? Impossível, impossível. E então Emmanuel continua a nos informar que a segunda vez que esta reunião aconteceu foi quando então se preparava para o Divino Mestre vir aqui trazer a sua lição imortal do Evangelho, deste Evangelho que liberta, deste Evangelho que liberta. Mas liberta de quem? Liberta de nós mesmos, porque o problema está em nós, não é o outro. Às vezes a gente diz assim, mas o outro me ofendeu, nada. O outro ofendeu a ele mesmo. Quando nós ofendemos, tentamos ofender o outro, aí sim estaremos nos ofendendo. Então o Evangelho vem nos ensinar esse caminho de libertação. E uma das passagens mais eloquentes que nós gostamos dela é exatamente a cura do Bartimeu. É uma historinha muito curta, mas que vai nos levar a profundas reflexões. E nós vemos que o Marcos, Mateus, o Lucas são aqueles que descrevem aquela passagem. Mas o Marcos é que a descreve em maiores detalhes. Por isso que nós tomamos a descrição do Marcos como sendo aquele objeto da nossa análise. Então diz que Jesus, saindo de Jericó, acompanhado pelos seus discípulos e uma pequena multidão, passou por Bartimeu, o cego,
filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho a mendigar. E este, percebendo o alvoroço que se formara, e sabendo tratar-se de Jesus de Nazaré, começou então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos tentavam fazer com que ele se calasse, mas a cada vez ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou então Jesus e mandou que eu trouxesse. E aqueles mesmos que tentavam fazer com que ele calasse a sua boca, agora o animavam, dizendo: anima-te, ele te chama. E Bartimeu, levantando-se da pedra onde estava sentado, atirou fora a sua capa e, correndo, foi ter com Jesus, que o interrogou: que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Vai, filho, a tua fé te salvou, ou te curou, a depender das traduções. E ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Então vamos analisar o texto. O texto é curtinho, mas Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai nos dizer que nós temos que buscar o Espírito na mensagem, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós vamos assim bem vagarosamente analisando essa passagem. E ao sair ele de Jericó, tudo isso está revestido de um simbolismo muito grande. Por que Jericó? Porque Jericó é a cidade das realizações humanas. Àquela época, principalmente ali, era o local onde as caravanas se reuniam para dessedentar os animais, para providenciar a água para a viagem, porque Jericó é chamada também a cidade das palmeiras ou a cidade das nascentes. E como as caravanas que passavam pelo deserto ali se encontravam, acabou gerando um centro de comércio. E apesar de estar longe do mar, nós poderíamos dizer que Jericó tornou-se o maior porto de comércio do Oriente. Então, portanto, um local de realizações humanas. Aí nós vamos perceber a sutileza da mensagem. E Jesus saindo do plano de realizações humanas. E ele passa pelo cego Bartimeu. Carlos Pastorino escreveu, nós anotamos aqui do lado: passa o Cristo no meio da multidão azafamada, preocupada pelos negócios, interesseira de vantagens materiais, e não sabemos descobrir e deixamos desvanecer o ensejo. Passa o Cristo entre os furacões e as tempestades de nossa alma, e nós, atormentados e dominados pelas emoções, nem reparamos em sua passagem. Passa o Cristo silencioso na solidão, nas solidões tristes, das horas vazias, nos abandonos cruéis de todos os amigos, nas fugas amedrontadas de nossos companheiros, e não percebemos sua vibração misteriosa e profunda a convocar-nos ao seu coração amoroso. Esta passagem passa pelo Bartimeu. E o Cristo passa ao nosso lado constantemente, e nós não percebemos. Estamos tão envolvidos na nossa problemática, nos nossos interesses, que nós não percebemos a sua presença. Mas o que acontece com o Bartimeu? O Bartimeu que estava sentado à beira do caminho. E quantas vezes nós continuamos sentados à beira do caminho? E ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele fica sentado, acomodado, tranquilo,
na nossa zona de conforto, não abandonamos o posto. Exatamente porque nos falta esse despertar maior, esse despertar para a consciência. E ele, sabendo tratar-se de Jesus, por que ele sabia que se tratava de Jesus? Se ele era cego, possivelmente a sua cegueira era só espiritual, não seria também uma cegueira física, mas como é que ele sabia tratar-se de Jesus? É porque algo já havia se movimentado internamente. Era o Cristo interno, que começa a perceber o Cristo cósmico que passa. Então, Bartimeu já apresentava aquela disposição de romper as muralhas íntimas para que o Cristo interno pudesse comungar com o Cristo cósmico. Então é por isso que ele percebe esta passagem. E ele começa então a gritar: Jesus, filho de Davi. Mas nós sabemos que Jesus é filho de Maria e de José. E por que filho de Davi? Onde que está essa situação? Então Davi é uma palavra que vem do hebraico que significa amor. Jesus, filho do amor, tem compaixão de mim. E o que é que acontece? Muitos o repreendiam para que se calasse. Aí a gente vai ver as hipocrisias, as falsidades sociais. Imaginemos, por exemplo, se de repente chegasse aqui o governador do estado, e o varredor de rua estava ali, de repente ele deixa a sua vassoura e vai tentar ir lá e cumprimentar ou abraçar o governador. Qual é a nossa reação? Rapaz, vê se te manca. Ele é o homem, é o governador, vê se você se coloca no seu lugar. Não é assim que a sociedade reage nas suas falsidades, não é dessa forma, no seu cinismo, não é assim que nós agimos. Nós não olhamos o outro como sendo uma pessoa igual a mim. Principalmente aqueles que são os mais pobres do ponto de vista financeiro, nós sempre os deixamos de lado. Aqueles que são deficientes, aqueles que conduzem qualquer problemática, nós, sociedade, deixamos de lado. Não faz parte da nossa irmandade, é assim que pensa a sociedade. E então, quando o varredor tenta ir abraçar e cumprimentar o governador, a gente então chega para lá do varredor, se manca mesmo, vai ver se se situa, vê se te enxerga. Mas de repente, o governador, ele para e o chama. Pronto, o varredor já se tornou uma pessoa importante, porque o governador deu um abraço, cumprimentou. Aí o que vai acontecer? Nós passamos a bajular o varredor, e antes não era nada, mas agora, em virtude do tratamento que recebeu do governador, pronto, nós também mudamos a nossa atitude, que a gente muda a cara de acordo com as circunstâncias, né? Então, é isso que nós fazemos dentro da nossa convivência social. Por isso, é que um dos grandes problemas da humanidade reside exatamente nos relacionamentos. O nosso problema reside aí no relacionamento. Uma vez que o nosso caminho para Deus é o próximo, já nos disse André Luiz, e nós não cuidamos do próximo. Mas aí, essas pessoas mudam de atitude, tem bom ânimo, ele te chama. E a gente lembra daquela lenda do beijinho vermelho, que está ali no livro Libertação, uma lenda transcrita pelo Emmanuel no prefácio dessa obra, Libertação, que conta a história de um lago onde viviam diversos peixes, todos eles muito ouro, toda
todo o alimento que caía ali no lago, eles apanhavam, corriam na frente, era dele. Mas vivia naquele lado também um peixinho vermelho, pequenininho, magrinho, raquítico. Todos tinham a sua toca para esconder, para se abrigar, menos o peixinho vermelho que ficava ao relento. E o peixinho vermelho, então, passeava em torno de todo o lago, contou todos os azulejos, fez cálculos, compôs, passou a conhecer o lago em seus detalhes. E um dia também ele conheceu o extravasor, por onde saía o excesso de água. E um peixe de coragem, pronto para viver uma nova vida, ele fez esforço, passou pelo ralo, perdeu algumas escamas, mas passou, caiu no regato, e foi descobrindo a grandiosidade da vida, foi nadando, chegou ao rio, conheceu os animais, conheceu as árvores, e conheceu até os homens, e continuou na sua viagem de aventura, até que chegou ao mar, conheceu a exuberância da vida, no banco de corais, conheceu a baleia, o tubarão, mas conheceu também os perigos da viagem. Mas ele a cada dia se fascinava mais com a exuberância da vida. E um certo dia ele lembrou-se dos amigos que ficaram na retaguarda. Peixe de coragem, preocupado com o seu próximo, fez a viagem de volta, passou novamente no ralo, e então se dirigiu àquele que lhe parecia o mais simpático e disse: lá fora a vida. Vocês precisam de ver a grandiosidade da vida que existe lá fora. Entretanto, para conhecer a grandiosidade da vida, é preciso fazer regime para passar ali no ralo. E este regime, qual é o regime? É o regime da maledicência, o regime da nossa língua, renunciar às nossas brigas, às raivas, às explosões de ódio. E então é isso que nós temos que renunciar. Renunciar às ilusões da matéria, para que possamos fazer o regime e passar ali no ralo. Mas aquele peixe, então, que o peixe vermelho encontrou primeiro, disse: nada, não tem nada lá fora, só existe o lago. Fora do lago é o nada, é o vácuo absoluto, não existe nada. E ele então se dirigiu a um segundo, a um terceiro, e a cada vez ele era agredido. Quando falava no regime era um problema sério, porque todos o agrediam. E assim ele procurou todos, mas ninguém quis dar-lhe ouvido. E então, depois de esgotar todos os seus recursos na tentativa de persuasão, ele passou pelo ralo e foi viver a vida abundante. Passado algum tempo, como no ano de 2015, sobreveio uma seca muito grande. O lago secou e os peixes gordos morreram todos chafurdados na lama. Anima-te, Ele te chama. É Jesus a nos convocar constantemente. Anima-te, Ele te chama. Mas para atender ao seu chamado é preciso que façamos regime. Que façamos regime. Esse regime tão especial, o regime espiritual. Porque senão estaremos sujeitos a ver todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos espirituais a morrerem também chafurdados na lama. Mas então, quando Jesus o chama, o que acontece? Levantou-se da pedra onde estava sentado, saiu do comodismo, saiu daquela posição das ilusões que a materialidade nos oferece. E nós, inclusive, colocamos aqui
Aquela mensagem de uma rainha de França que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela diz: quem poderia compreender essa mensagem de Jesus? O meu reino não é deste mundo, se eu não compreendesse. Quem entenderia a esterilidade dos reinos da terra se eu não entendesse? O orgulho, a vaidade me perdeu sobre a terra. Mas, continua ela, que mesmo, antes mesmo de ser sepultado o seu corpo, já havia uma outra rainha no seu lugar. E ela ainda estava na ilusão. E ela ainda diz: rainha dos homens eu fui, rainha eu acreditava entrar no reino do céu. Mas que desilusão, que humilhação! Ao invés de ser ali recebida qual soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava de natureza inferior, porque não tinham sangue nobre. Gente, os laboratórios da terra até hoje não sabem identificar qual é a diferença que existe entre o sangue do poeta e do analfabeto, do letrado e do intelectual. Não existe diferença entre o rei que está sentado no trono e aquele que está na simplicidade. Os laboratórios não conseguiram. Então era uma grande ilusão. Mas Bartimeu levantou-se, tomou uma iniciativa de deixar de lado os valores da matéria, levantou-se da pedra onde estava sentado e um detalhe, atirou fora a sua capa. Por que a gente vai conversar com alguém e tem que julgar fora a capa? Então essa capa é exatamente a capa das posses que nos perseguem constantemente. É aquela ilusão de ter, do possuir, do ser proprietário. Ele renunciou, o único bem que ele possuía era aquela capa, e ele a jogou fora, o bem material, porque eles buscavam exatamente o bem espiritual. E como nós nos perdemos nesse caminho, exatamente por isso, nós estávamos assistindo uma palestra em Vitória, e o rapaz muito interessante, muito inteligente, o Aloysio, que é psicanalista, ele narrou uma situação bastante interessante de um desses nossos irmãos que viviam exatamente atrelados nesta ilusão da matéria, aprisionados. O seu sonho era ter uma presa. Então ele submeteu a família a um regime duríssimo: macarrão branco, almoço e janta de segunda a sábado. Domingo é que eles comiam direito, a família comia direito, porque almoçavam na casa de um sogro ou na casa de outro. Mas o resto da semana era só macarrão branco, quem estava fazendo economia, porque queria comprar a sua presa de qualquer jeito. Com 2 filhos, a esposa, mas eles muito pacientes. E quando ele conseguiu juntar o tal dinheiro, foi lá e comprou a tal brisa, ficou devendo as prestações. Quantos de nós amarrados nessas prestações? Quantos de nós? A gente bota a mão e não alcança e vem as prestações. Quando ele chegou em casa, disse para a esposa: meu bem, comprei a minha brisa. E a esposa: mas meu filho, você não sabe que a farmácia está sem pagar, que a escola das crianças está atrasada, que também o armazém está nos faltando muitas coisas. Não, né? Eu trabalho 24 horas, mas eu quero ter a minha presa de qualquer jeito. Tá bom, vamos tocar aqui. E ele então disse para a esposa: mas hoje eu queria dividir só uma coisa. Eu queria dar um passeio com a minha blazer, mas eu sozinho. Vai, meu filho, com o seu brinquedinho passear. E ele saiu com a sua blazer. Parecia que era a primeira vez que ele estava dirigindo um carro, porque ele acenava para todo mundo, amigo, inimigo. Naquele dia não tinha nem o inimigo,
E ele mentalmente ia agradecendo a Jesus: Jesus, hoje é o melhor dia da minha vida, porque comprei a minha breja. E repetindo: hoje é o melhor dia da minha vida, e deu voltas e voltas. Quando ele cansou, voltou para casa. E antes de chegar na garagem, ele disse: Jesus, só para completar a minha felicidade hoje, eu queria que o meu vizinho chegasse com aquela lata velha dele, que eu quero mostrar a ele o que é homem, o que é um homem superior. E Jesus atendeu, porque a gente entende da dele. E o vizinho foi chegando, mas só que o vizinho naquele dia tinha resolvido e comprou uma Land Rover. E ele disse: Jesus, mas por que o Senhor me castiga tanto? E assim, gente, nós vivemos nesse mundo das paixões do Deus, agarrados ali, algemados. Quantos casos nós vamos ver da literatura espírita, dos nossos irmãos, que estão amarrados, às vezes, nos cemitérios por tantos e tantos anos, justamente pelas paixões da matéria. Mas então Bartimeu jogou fora a sua carne, decidiu pela mudança radical. Mateus, no capítulo 19, vai nos falar daquele jovem que interroga Jesus: como ele poderia ser perfeito, como ele poderia ter esta vida iluminada dos anjos. E Jesus então recomendou: cumpra os mandamentos. E ele: mas quais os mandamentos? Então Jesus desfila os mandamentos para ele. Ele diz: mas Senhor, isso eu já faço. E Jesus disse: então vai, vende tudo o que tem, reparta com os pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aí o jovem se aborreceu, foi embora triste, porque ele não estava ainda preparado para lançar fora a sua carne. Não estava preparado. E quantos de nós, às vezes, desencarnamos, ficamos presos dentro de casa, porque a gente não abandona a casa de jeito nenhum, é o nosso xodó e a gente não larga. É bem verdade que temos que ter responsabilidade com os bens materiais. A organização da matéria está dentro da pauta das nossas obrigações, mas não para ficarmos presos às expressões da matéria. E Jesus então vai dizer: em verdade, eu vos digo que dificilmente um rico entrará no reino do céu. Em verdade, eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí o camelo não é o animal camelo, né? Mas é a corda grossa que se chama camelo. É mais fácil passar do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque os bens materiais nos atraem de uma forma quase que irresistível. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec faz aquele resumo do pensamento de Sócrates e Platão, ele vai nos lembrar que a riqueza é um dos maiores perigos da vida. Porque o homem que ama a riqueza não ama a si próprio, não ama ao seu. E é verdade. Então é uma provação muito difícil. E ele correndo foi ter com Jesus. Quer dizer, entusiasmou-se. Porque sem entusiasmo a gente não corre na direção de alguém. É só quando a gente está entusiasmado. E esta palavra é uma das palavras mais bonitas da nossa língua: entusiasmo. Porque vem do grego em, que significa dentro, e tos, que significa Deus. Entusiasmar-se é ter Deus dentro de si. E Bartimeu entusiasmou-se e correndo foi ter com Jesus. E se a gente perde o entusiasmo, diz Samuel 1, perder o entusiasmo é criar rugas na alma.
E é verdade, é criar pulgas na alma. Então ele chegou próximo de Jesus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu vejo. Se sou eu que estou lá. Eu ia pedir: Senhor, eu quero uns 10 cartões em seguida da Mega Sena, todos os números, só para ajudar a ficar rico. E arrumar uma dor de cabeça, um desassossego para o resto da vida. Então a loteria, eu lembro como surgiu a loteria esportiva. Meu irmão de uma amiga, que é autógrafo. Eu vou falar que não é para o resto da vida, não. Há várias encarnações desse programa hoje. Aí, mas o que pensa muito só pensa o problema é para você, para filho, para neto, para tataraneto. As encarnações vão todas se enrolando. Todas se enrolando. Mas esse rapaz era topógrafo. Quando surgiu a tal da loteria esportiva, ele foi o primeiro a ganhar no negócio. Tinha uma mulher extremamente ciumenta e desequilibrada. A primeira coisa que ele fez foi comprar uma motona daquelas grandonas, roubou uma moça. A mulher acabou de ficar louca, foi para o manicômio, e ele saiu com a moça, enfiou debaixo do caminhão, matou a moça, se quebrou todo, gastou todo o dinheiro e ficou andando em uma cadeira de rodas. Então Jesus por isso já nos disse, né? Pois de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Precisamos das conquistas espirituais. Então ele diz: Senhor, que eu veja. Mas será que nós todos estamos dispostos realmente a ver? Tem uma historinha que rola na internet, a gente não sabe se ela é verídica ou não, mas diz que o Dr. Vicente de Paul fez o primeiro transplante de córnea em um hotel de nome Ângelo, na Universidade de Nimes, na França, em 1647. Quando ele viu o mundo, ficou tão decepcionado que pediu o doutor para retirar novamente a córnea. E como o médico se recusou, ele entrou na justiça, no parlamento, para conseguir tirar a vista. Porque a maioria de nós não está disposta a vir. Nós temos uma amiga, essa amiga sempre nos fazia perguntas uma atrás da outra. Mas quando ela chegava, não dava tempo de responder a primeira, não, porque ela estava com 4, 5 outras engatilhadas, prontinhas. E nós compramos na época uma quantidade bem grande dos livros do Manuel Filomeno de Miranda. E o que ela me perguntava era sobre obsessão, aspectos psicológicos. Eu estava lendo Trilhos da Libertação e disse: minha amiga está aqui. Esse livro tem as respostas todinhas para as suas perguntas. Te empresto, pode ficar com você um ano. Não quero conhecer essas coisas não. Porque quem conhece assume grande responsabilidade. Então, às vezes, a gente vê que tem pessoas que não querem ver de maneira alguma. E o Bartimeu estava numa outra posição. Ele queria ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque havia uma disposição íntima. E é esta disposição íntima, às vezes, que nos falta. E continua o texto: e ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Mas que caminho é esse, se nós continuamos lendo e não vemos mais falar em Bartimeu? E então nós lembramos do João, no seu capítulo 14: não se tudo os vossos corações, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já vos teria dito, e eu me vou a fim de vos preparar lugar, para quando vós fordes, possais estar junto de mim para sempre. Mas o Tomé é sempre o questionador, ele está sempre perguntando, ele está sempre duvidando: mas Senhor, como é que nós vamos te seguir se nós não conhecemos o caminho? E então Jesus assevera: eu sou o caminho, da verdade e da vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E então esse caminho, nós temos que ter disposição
disposição para seguir nesse caminho. Uma outra passagem eloquente que se dá na mesma localidade é exatamente a passagem do Zaqueu. E Jesus entrando em Jericó. Veja bem como que é interessante, como são interessantes as palavras, né, do Evangelho, porque todas elas guardam esse símbolo. Quando nós vemos, por exemplo, o Sermão da Montanha, Mateus diz: e Jesus, subindo a montanha, parou num lugar plano e ensinava dizendo. Não há contradição. É porque na descrição de Mateus, Jesus se refere ao homem espiritual, enquanto que na descrição de Lucas, ele se refere ao homem da vida de terra a terra. Da mesma forma, quando ele diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia, veio para o plano de realização humana, porque Jerusalém era considerada a capital espiritual do planeta, mas ele desce para Jericó para o plano de realização humana. E aqui no Zaqueu, Jesus entrando em Jericó. Então havia ali um cobrador de impostos chamado Zaqueu, que também já se lhe manifestara aquele desejo de transformação. E ele queria ver Jesus, mas como era de baixa estatura, física ou espiritual? Talvez seja só a estatura espiritual. Ele correu à frente, subiu a um sicômoro. E Jesus, passando por ali, disse para ele: desças aqui, porque hoje devo hospedar-me em tua casa. Diz Santo Agostinho que ele não desceu, ele caiu como se fosse uma fruta madura, de tão apressado, de tão disposto ele estava para a transformação. E ele então diz a Jesus: eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se eu defraudei a alguém, devolvo em quádruplo. E Jesus assevera: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio para procurar aquele que estava perdido. Então Jesus veio buscá-lo. E nós temos que estar atentos à sua passagem, realmente, porque vai nos dizer João: e sua vinda será como relâmpago que ilumina e incendeia repentinamente do Oriente ao Ocidente, do princípio ao fim. Então Zaqueu vai experimentar essa transformação. E diz o pastor Lino: hoje me hospedarei em tua casa. Não há uma frase mais consoladora que nos evangelhos. Que imaginemos Jesus a bater na nossa porta: hoje eu vou hospedar em tua casa. Para ele hospedar na nossa casa, é preciso a gente abrir a porta. Mas essa porta da nossa casa íntima, ela tem uma particularidade. Ela tem uma fechadura. E a maçaneta só abre por dentro. Então é só nós que poderemos abrir a maçaneta para receber o Cristo em nossa intimidade. Mas continuemos com a simbologia. E ele correu à frente e subiu a um sicômoro. Então, quando nós vemos falar no Evangelho a palavra subiu, ele mudou de condição vibratória, tomou uma decisão nova e subiu no sicômoro. O sicômoro é uma espécie de figueira. E é muito interessante a figueira, porque ela também guarda uma grande simbologia. O pé de figo, né? Por exemplo, vocês já viram a flor do pé de figo? Que extraordinária é a flor do pé de figo. Quando ele fica todo florido, já vi essa flor. A gente realmente não vê a flor. Porque a flor, para ser vista, nós temos que cortar o fruto, porque a flor é interna. Então esta é a simbologia. Ele subiu no sicômoro.
na figueira, aproveitando-se da seiva da árvore, para que pudesse as flores das virtudes internas que ninguém vê, pudessem desabrochar em sua alma. Esse é o grande significado. Então, o pastorino vai nos dizer a floração interna das qualidades morais e espirituais. Isto é a evolução em si mesma, a transmutação da seiva interior da árvore nas flores da perfeição, não abertas para o exterior, mas inclusas ou fechadas em si mesmas, florescendo para o íntimo, aonde nós não vemos. E essa sua transformação foi de tal forma que nunca mais Zaqueu seria o mesmo. Vai experimentar outras oportunidades reencarnatórias, vai viver outras experiências, e a última aqui no Brasil. Nascido no dia 29 de agosto do ano de 1831, na cidadezinha de Riacho do Sangue, no Ceará. Então renascia ali Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, este luminar da espiritualidade brasileira, este homem que entregou tudo, que renunciou a tudo em benefício de todos aqueles com os quais ele conviveu. Para sintetizar, porque o nosso obsessor está dizendo que está quase chegando a hora. Para sintetizar, nós vamos citar apenas um fato da vida de Bezerra de Menezes. Certa feita no seu consultório simples em Copacabana não tinha fama de hoje, era aí no século XIX. Então ali apareceu uma senhora muito pobre, com uma criança doente, febril. E o doutor Bezerra então escreveu a receita, naturalmente de graça, e entregou: minha filha, você compre um medicamento para a tua filha, ela precisa urgente, não demore. E então a senhora disse: mas doutor Bezerra, nós não temos dinheiro nem para comprar comida, como é que eu vou comprar remédio? E o doutor Bezerra vai, mexe nos bolsos, abriu as gavetinhas, não encontra nada, não tinha nada de valor ali. E ele faz uma prece a Jesus, pedindo a ele que lhe indicasse onde encontrar o recurso para atender aquela família pobre. E quando ele vai orar, ele vê no próprio dedo o seu anel de formatura em ouro maciço, e ele o retira, entrega e disse: vai, filha, ali na esquina, no seu fulano de tal, diz que foi o Bezerra que mandou a senhora vender, venda e compra comida e compra os medicamentos da sua vida, porque já se libertaram completamente destas paixões da matéria, das algemas da matéria, prontos para seguir Jesus. Então, para seguir Jesus, nós vamos ver alguns estágios. O primeiro estágio, é amar a Deus. Como que eu vou amar a Deus se eu não conheço, se eu não vejo? Respeitando as obras da criação, louvando a grandiosidade da vida, agradecendo pelos benefícios que recebemos a cada segundo de nossa vida. Então, isso é amar a Deus. E amar a Deus, vai nos dizer Jesus: se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O próximo estágio, que é amar o próximo. E Jesus falou que toda a lei estava contida nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mas como amar o próximo? É Lucas e Mateus que ele vai nos dar a maneira de como amar ao próximo.
Fazer os homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. É assim. É essa a maneira de amar ao próximo. E nós colocamos aqui a imagem de Chico Xavier, porque nos ocorreu uma passagem muito interessante. Nós estamos indo para uma reunião de alcoólicos anônimos e convidamos uma pessoa para participar, e essa pessoa é católica. E ele então se recusou: não vou lá não, porque todos os dias fala a mesma coisa. Todo dia a mesma cantilena, eu estou enjoado aqui. E nesta hora nós fomos socorridos pela inspiração para interrogá-lo. Escuta, desde que você era criança, que começou a frequentar as aulas de catecismo, lá na sacristia, quantas vezes você já ouviu a recomendação amar ao próximo como a si mesmo? Milhões de vezes. E quem você conhece que ama o próximo? Ele falou assim, de show: Chico Xavier. Chico Xavier. Porque Chico é um exemplo para todos nós seguirmos. Então esse é o estágio. O quarto estágio: qual é a medida de amar ao próximo? Isso tem uma medida. Esse amor tem uma medida. E é o próprio Jesus quem vai nos dar essa medida. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a medida. É um desafio? É um desafio, mas a medida está aí, não tem outra, né? É uma régua só para medir. É essa daí, a régua do Evangelho. Então é por isso que nós vamos ver lá no capítulo 6, o Espírito Verdade. Vamos falar outra vez aqui no dia 20. Ele vai nos dizer: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. É muito mais importante amar do que instruir, porque a instrução vem automaticamente. Amar, por isso que ele colocou amar em primeiro lugar. A última ceia. Então, até o momento final, Jesus nos deu o seu exemplo. Ao repartir o pão, ao compartilhar o cálice, Ele está nos convidando, nos convocando para a grande fraternidade universal. Esse é o seu convite para nós. Esse é o convite para que nós possamos, então, encontrar esse caminho de luz, para que possamos, então, encontrar o nosso meio de Jesus. Então, meus amigos, a gente vai percebendo que tudo depende de nós, da nossa transformação. E a doutrina espírita, representando esse panorama de esperança que se ilumina à frente da humanidade, vem convocar a todos nós para essa transformação, para essa mudança interior, a fim de que realmente o nosso Cristo interno possa então romper as muralhas da nossa intimidade, para que ele possa comungar com o Cristo cósmico. Esta é a proposta da doutrina espírita. Nós agradecemos muito pela oportunidade, agradecemos a atenção de todos e novamente pedimos a Jesus que a todos nos abençoe, para que nós possamos ter esse discernimento, essa determinação, para que atendamos ao seu pedido. Ele te chama, vamos atender. Muita paz, que Deus nos abençoe.